Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria manifestar a minha honra de estar aqui uma vez mais no Fórum Jurídico de Lisboa, este dedicado ao tema geral sobre governança e constitucionalismo digital, Estado Democrático de Direito e Defesa das Instituições, e queria saudar a organização na pessoa do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes e naturalmente agradecer este honroso convite para participar ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, ao Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa e também à Fundação Getúlio Vargas. Agradeço ao Sr. Professor e saúdo todos os presentes e em particular os palestrantes. Tenho uma grande honra de partilhar também esta mesa com os ilustres palestrantes que já foram devidamente apresentados. O tema deste painel é a defesa da democracia e liberdades fundamentais. De facto, há desde sempre uma ligação entre a democracia e a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais. A própria concepção liberal de direitos fundamentais, que é antes do mais uma concepção justnaturalista, sabemos que é precisamente a ideia de John Locke de que o homem, pelo mero facto do nascimento, ser titular de interesses sagrados que os outros homens, individual ou coletivamente organizados, têm o dever de respeitar, que constitui o princípio inspirador das declarações de direitos das revoluções liberais, das revoluções americana e francesa dos finais do século XVIII, nas quais se encontra refletida precisamente a concepção liberal de direitos fundamentais. Enfim, não vou aqui perder muito tempo com isso, apenas lembrar que essa concepção liberal é também uma concepção democrática, que está, aliás, bem expressa no artigo 16 da Declaração de 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Nacional Francesa de 1789. De facto, aí, para além de os primeiros artigos dessa declaração se referirem à garantia dos direitos individuais naturais, direitos anteriores e superiores à própria sociedade política e ao Estado, depois como forma de garantia e, portanto, de articulação entre a garantia desses direitos e a separação de poderes, no fundo a organização do poder político, que é que está a interseção entre a concepção justnaturalista e a concepção democrática, pois é conhecida a evolução do Estado liberal para o Estado social, a ideia de igualdade social e de liberdades concretas, distinção entre direitos pessoais, direitos políticos e direitos sociais. Enfim, esta concepção é conhecida, mas falando mais concretamente dos problemas que hoje colocam à defesa da democracia e das liberdades fundamentais, eu penso que há alguns aspectos que convirá deixar referidos e com certeza têm sido abordados ao longo deste fórum e também serão objeto, com certeza, de análise dos nossos ilustres palestrantes. Penso que hoje se assiste um pouco por todo o lado a uma deterioração da representação política, a uma degradação, por vezes, da própria democracia. E essa degradação da democracia representativa alimenta os mais diversos populismos que servem muitas vezes das redes sociais. Daí a importância do problema da inteligência artificial e das tecnologias e a sua influência no debate político é um problema muito importante e que, portanto, cabe perfeitamente como tema central deste grande tema do nosso fórum, que é precisamente a governança e constitucionalismo digital, porque todos conhecemos os problemas derivados da desinformação, das fake news, enfim, o perigo que tudo isso representa para as democracias. Hoje em dia o populismo atual utiliza muito as redes sociais e tende, de certa forma, pelo menos na Europa, tende à sua maneira a jogar as regras da democracia. Enfim, aquilo que é um fenómeno mais americano e que tivemos reflexos disso nos Estados Unidos e também no Brasil, a contestação de resultados eleitorais sem fundamento, isso não se passa tanto na Europa. Na Europa os populistas, os partidos extremistas, os partidos radicais jogam à sua maneira as regras da democracia, explorando muito os setores sociais que se sentem excluídos e marginalizados. E isso fazem-no muitas vezes utilizando precisamente as redes sociais e daí a importância destes conceitos em torno da governança e do constitucionalismo digital.
Por outro lado, ao lado dessa exploração de camadas sociais, de setores sociais que se sentem excluídos e marginalizados, nós temos também assistido um pouco nas democracias ao declínio dos centros políticos, do centro político, seja o centro-esquerda, seja o centro-direita, que normalmente se alternavam no poder e que têm cedido, enfim, nos últimos anos ou mesmo nas últimas décadas, perante a ascensão de partidos radicais que cavalgam temas divisivos para a sociedade. Mas a mim não me compete propriamente fazer uma intervenção, apenas introdução ao tema, e portanto vou passar aos nossos ilustres palestrantes, dando desde já a palavra, em primeiro lugar, ao Presidente Michel Temer, que já foi devidamente apresentado e, portanto, dispensa apresentações. O Sr. Presidente da República Federativa do Brasil e foi também Presidente da Câmara de Deputados e ilustre professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem a palavra, Sra. Presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Primeiro, 2 cumprimentos. O primeiro deles é cumprimentar todos aqueles que estão à mesa, né, nominá-los a todos, e cumprimentar naturalmente aqueles que estão no plenário. São figuras da melhor suposição, tanto da área acadêmica quanto da área política. O segundo cumprimento é para os organizadores deste evento, já é o 11º, o 12º, o nosso professor e ministro Gilmar Mendes, o Blanco de Moraes, o professor José João Abrantes, que tem hoje uma repercussão não apenas nacional, mas internacional, fruto precisamente da seriedade com que são levados estes trabalhos adiante. E o terceiro ponto que quero registrar é que eu direi, professores e amigos e amigas, eu registrarei obviedades. É interessante como nos dias atuais, mais do que nunca, e eu me permito a isso pela quilometragem universitária e pela quilometragem pública que tive ao longo do tempo, né? Até às vezes pode parecer ingênuo, mas é importante ressaltar certas obviedades. O tema é muito oportuno, né? O tema das liberdades fundamentais e da democracia. Mas aí eu começo por dizer que o tema da liberdade, em primeiro lugar, o registro, eu tive a curiosidade de examinar do artigo, desde o preâmbulo até o artigo 5º, é incrível. A Constituição, nesses 5 artigos no preâmbulo, fala 12 vezes na palavra liberdade, não é? A revelar que a liberdade é fundamental para todos, não apenas a liberdade física, mas a liberdade das mais variadas naturezas, né? Liberdade de iniciativa, liberdade de manifestação, mas eu estou dizendo aqui de 5 dispositivos, onde por 13 vezes se mencionou a palavra liberdade. E é interessante, quando eu pensava sobre esse assunto, professor Abrantes, professor Blanco, eu imaginei o seguinte: interessante, é um tema muito conectado da democracia política com a democracia social. É interessante observar este ponto, porque quando nós lemos a Constituição Federal, nós verificamos que a Constituição de 88 no Brasil conseguiu amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Os princípios liberais, para dizer o óbvio, né? A liberdade de iniciativa, a propriedade, os direitos individuais. Nós temos o maior capítulo de direitos individuais que o mundo conhece, são 79 incisos, e não são exaustivos, são exemplificativos, porque logo no parágrafo 2º está dito, olha aqui, este elenco de direitos aqui estabelecido não impede a invocação de outros derivados da interpretação da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Então, tudo isto, digo eu, são tidos como direitos liberais, mas ao mesmo tempo não nos esquecemos dos direitos sociais. Aliás, logo ali, abrindo o artigo 7º da Constituição, você tem encimado um capítulo chamado dos direitos sociais. E por incrível que pareça, você tem até os direitos dos trabalhadores, você os tem definidos na Constituição Federal, quando no passado eles ficavam em nível de legislação ordinária. Eu faço esse comentário, professor, porque, na verdade, interessante, num dado momento no Brasil, nós fomos modernizar a legislação trabalhista, e uma outra crítica que se verificava era, naturalmente, de natureza política, né? O Temer vai eliminar todos os direitos dos trabalhadores. Eu diria, olha, meu caro, você precisa, pelo menos, especialmente porque almeja cargos públicos da maior relevância, você precisa ler a Constituição, e para não ter trabalho,
eu logo o encaminho para o artigo 7º da Constituição Federal, que diz lá quais são os direitos dos trabalhadores, os mais comezinhos, 13º, auxílio-saúde, etc., né? Auxílio-maternidade. E nós estamos fazendo esta reformatação trabalhista por meio de lei ordinária. E você deve saber desde já que pretende cargos públicos, você deve saber desde já que a lei ordinária não pode modificar a Constituição, não é? Primeiro ponto. Então, eu falo disso para dizer que, de um lado, há os direitos liberais, de outro lado, os chamados direitos sociais. Assim como quando, reiteradamente, a Constituição diz saúde, educação, segurança pública é direito de todos e dever do Estado. Portanto, direitos também sociais, não é? Ao longo do texto constitucional, você vai vendo todo ele permeado por esses critérios liberais e sociais, não é? Que envolvem a tese da democracia política e da democracia social, que não são temas antitéticos, que divergem entre si, porque, no geral, e eu tomo a liberdade de dizê-lo, que em períodos eleitorais não é incomum você, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, mas particularmente no Brasil, você tentar distinguir as pessoas em função das funções que desempenham. Não é incomum que se tente jogar empregado contra empregador, por exemplo, e empregador contra empregado. Uma coisa comuníssima nos momentos eleitorais, quando, na verdade, o dever de todos, e particularmente dos homens públicos, é exatamente amenizar essas relações, é juntá-los, porque são as duas grandes forças produtivas do país. Não é o rentismo que desenvolve o país, mas são as forças produtivas, empregado e empregador, que, na verdade, fazem o desenvolvimento do nosso país. E é interessante, eu digo isso porque, ao mesmo tempo que eu falo aqui dos direitos sociais, volto ao tema da liberdade, para dizer que nós temos, a todo momento, a fraseologia sobre liberdade no texto constitucional. Até interessante, faço aqui uma observação, a Constituição brasileira não tem, por exemplo, uma expressão chamada liberdade de imprensa, que é tão apregoada e tão necessária, mas tem a chamada liberdade de informação. Portanto, a liberdade de imprensa, enfatizada por todos, ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação. Ou seja, num Estado democrático de direito, como é definido logo no artigo 1º da Constituição brasileira, o povo tem o direito de saber de tudo. E o melhor meio de saber de tudo é por meio da informação. E dentro da informação, por meio da liberdade de imprensa. Eu digo esses temas, senador Alcolumbre, porque interessante, às vezes parece uma certa ingenuidade, e de vez em quando me pergunto, mas Temer, você diz tanto que o poder emana do povo, né? Tal como está escrito na Constituição, mas onde está escrita a vontade do povo? Digo eu, está escrita na Constituição, porque em 86, 87, quando nós reconstituímos o Estado brasileiro, não foi possível reunir em praça pública 180, 190 milhões de brasileiros para dizerem como queriam reconstituir o Estado brasileiro. Então disseram, olha aqui, eu vou nomear representantes, vou designar representantes, eu fui um deles, e vocês vão lá e produzam aquilo que nós, povo, nós queremos. Então, a vontade do povo está na lei magna, na Carta Magna, está previsto precisamente no texto constitucional. Daí porque, tratando as liberdades fundamentais e pautado pelo texto da Constituição brasileira, eu digo sempre a vontade primeira, inicial, preambular, a primária é a vontade do povo, que, volto a dizer, está no texto constitucional. As demais autoridades, eu fui presidente da República, fui presidente da Câmara, fui deputado e outros tantos cargos, né? Mas eu era autoridade constituída. E por que constituída? Secundária. E por que secundária? Devendo obediência à vontade primária, que é a vontade do povo. Daí porque toda vez que há uma inconstitucionalidade, o que há é uma desobediência à vontade popular. São coisas triviais, eu tomo a liberdade de dizê-lo, até com certa ingenuidade, né? Porque, no geral, as pessoas não acreditam muito nisso, né? E a Constituição acaba, na verdade, resolvendo tudo. Como tema, se me permitem também, quando eu vejo conflito entre poderes, por exemplo, eu digo interessante, está havendo uma inconstitucionalidade
porque o povo disse, olha aqui, eu não vou poder me reunir em praça pública para legislar, executar e julgar. Portanto, vamos criar órgãos que vão exercer o poder. Um legisla, outro executa, outro julga. Estou dizendo, peço desculpas pelas trivialidades, mas é importante ressaltar esses aspectos, sabe? Então, você, quem está nos órgãos do poder, tem que obedecer à vontade primária, que é a vontade do povo. Portanto, digo eu, quando há uma desarmonia entre órgãos do poder, ou às vezes entre corporações, que não é incomum nos dias atuais, o que há é uma desobediência ao texto constitucional, em consequência, uma inconstitucionalidade. Como de resto, é interessante, professores, amigos e amigas, que a nossa Constituição é plena, ao lado da ideia da liberdade, da ideia da pacificação, da ideia da paz. Não é? Logo do preâmbulo da Constituição, e vocês sabem melhor do que eu, que preâmbulo vem de preambular, e portanto antes de caminhar, portanto antes de entrar no texto constitucional, já o preâmbulo tem uma significação política, ela indica o que o povo quer na reconstituição do Estado brasileiro. E logo no preâmbulo está dito, olha aqui, vocês representantes que vão para lá me representando, devem criar um Estado pautado pela ideia da paz interna e da paz internacional. E quando vão ao texto constitucional, lá encontram dispositivos do tipo, olha aqui, parece irrelevante, mas é importante, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, etc. Ou seja, qual é a mensagem que o povo dá às autoridades constituídas? Unam-se todos. Significa que não haverá divergência programática, divergência de ideias, divergência de conceitos? Não. Ao contrário até, em face do artigo 1º, que diz que o Brasil é um Estado democrático, a democracia envolve precisamente a ideia do debate, a ideia do conflito de ideias. Não é? O que não pode haver, evidentemente, para dizer mais uma obviedade, é um conflito de ideias pautado pela ideia da agressão verbal ou da agressão física, como muitas e muitas vezes atende, não só apenas agressão física a pessoas, mas agressão física ao patrimônio, muitas vezes do poder público. Isso está proibido pelo texto constitucional, incrível, né? Parece que é irrelevante a história da igualdade, mas ele traz este conceito que o povo determinou às autoridades constituídas. E até devo dizer que no plano internacional, vejam como a Constituição é muito bem estruturada nesse tema da paz, né? Houve uma ocasião que eu, vice-presidente, fui à Haia numa reunião de estados que iriam assinar um tratado pela desnuclearização, professor Blanco. Quando me deram a palavra, aqueles 4, 5 minutos que cada país tem para manifestar-se, eu disse, olha, nós vamos assinar, evidentemente, este tratado, mas não precisávamos assinar, porque faz parte da estrutura do Estado que os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos, medicina, energia, etc., não podem ser usados para fins bélicos. Portanto, mais uma vez, a indicação de que o Constituinte deu, né, em nome do povo. Olha aqui, no plano internacional, nada de belicosidade, nada de beligerância, não é? E até interessante, eu conto esse fato com muita satisfação, porque logo depois que eu me manifestei, dizendo, olha, vamos assinar, mas já a Constituição prevê esta hipótese que eu acabei de mencionar, era presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. Logo em seguida, interrompeu-se para o almoço, e quando interrompeu-se para o almoço, o presidente Obama chegou-se a mim e disse, interessante, se todas as constituições dos estados que estão aqui, tivesse essa regra, não precisávamos assinar um tratado pela desnuclearização. Veja que avanço excepcional do Brasil no capítulo mundial, não é? E no tema da paz, no tema da harmonia, no tema da composição. Portanto, digo eu, para você ter liberdade plena no país, e liberdade que é um dos temas aqui da democracia, né? Você tem que ter esses critérios muito bem dosados e muito bem aplicados, ou seja, cumprir a Constituição rigorosamente. Tanto falamos, e já vou terminar, eu sei que meu tempo está se esgotando, né? E nós falamos rigorosamente, a todo momento, nós invocamos a chamada segurança jurídica, como se fosse algo desapegado do sistema normativo. E você só tem segurança jurídica se você aplicar rigorosamente o sistema normativo, porque ao aplicá-lo, você sabe até onde cada qual pode caminhar, não é? Portanto, a preservação da indignidade, da integridade do texto constitucional
É claro que aqui eu poderia falar horas seguidas sobre os vários conceitos constitucionais, a harmonia extraordinária que nós temos na nossa Constituição. Até muitas vezes, viu, professor Abrantes, para derrotar um pouco a ideia de que a todo momento se prega, quem sabe uma nova Constituinte, etc. Ora bem, a Constituição diz o que o Estado é, portanto você sabe o que fazer. A Constituinte diz o que o Estado será, e o será sempre gera incerteza, gera insegurança. Portanto, toda vez que se fala em tentativa de Constituinte, eu digo, meus caros, nós temos uma Constituição, é verdade, bastante detalhada, pormenorizada, portanto, reduzindo a área discricionária da atuação do legislador ordinário e do judiciário, né? Mas, de qualquer maneira, nós sobrevivemos a mais de, já vamos fazer 36 anos, né, da Constituição, em face desses princípios que, muito rapidamente, eu estou aqui mencionando. E, finalmente, para encerrar, dizer que, na verdade, há um mau hábito de imaginar que tudo é da União, ou a União conduz tudo, e que o presidente pode tudo. Não pode. Só pode se governar com o Congresso Nacional. E não digo isto porque eu tivesse feito isso no meu governo, mas porque a Constituição determina. Você, presidente, manda projetos para a Câmara e para o Senado, você edita medidas provisórias, há de vê-los aprovados. Então você precisa do Congresso Nacional. Mas nós temos, e já vou concluindo, nós temos essa ideia da centralidade, que interessante, meus amigos e minhas amigas, vem da nossa formação. Você pega o Brasil colônia, você tinha, em primeiro lugar, capitanias hereditárias, que era uma centralidade. Depois, governo geral, era uma centralidade. Quando vem o Império é uma centralidade em torno do imperador, além do que a existência do chamado poder moderador. Quando vem a República, nós temos um período de 91 a 30 extremamente agitado no nosso país. Vem 30, que assume o governo, assume o poder, um grupo que, na verdade, perdura até 45. Nós tivemos presidente, mas não tivemos presidencialismo, não é? Nós tivemos, aparentemente, democracia, mas não tivemos no plano real, apenas no plano formal, não é? Em 46, muda tudo, etc., sopra-se novamente a democracia. Tivemos um período agitadíssimo de 46 a 64, quando novamente, 64, uma nova centralidade, porque com aquele golpe de 64, o movimento de 64, novamente você tem presidentes, mas não tem presidencialismo, né? Isso vai até 86, 87, 88. E agora chegamos, professor Blanco, à Constituição de 88, que tem esses princípios e outros tantos que eu poderia enumerar, que são, digamos assim, podem ser até exemplo para muitos países do mundo. E no particular, e agora concluo para valer, lá, de alguma maneira, o professor Gilmar e outros tantos pensam muito numa tese semipresidencialista, muito ao modelo, ao estilo de Portugal. Para nós tem sido um exemplo o que ocorre aqui, para que definitivamente Executivo e Legislativo governem juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua excelente intervenção. Eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático desta faculdade, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público. Faz favor, Sr. Professor, e meu querido amigo. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar num painel sobre a sua presidência. O professor Jorge João Abrantes é um amigo de longa data e para nós é uma honra que esteja efetivamente a presidir este painel. Uma palavra também muito amiga ao Presidente Temer, mais uma vez estamos juntos, também ao meu amigo Ingo Sarlet, desde o Maranhão, não é? Nos encontramos de novo. Também uma palavra ao professor Pedro Sanches, enfim, que é a estrela brilhante do direito administrativo português, e também à doutora Marilda Silveira. Ora, o tema tem a ver com a defesa da democracia e liberdade de expressão. Em função do tempo, que não é muito, eu vou essencialmente focar alguns pontos que vêm na sequência da intervenção que fiz há dias sobre os populismos. Porquê o tema da defesa da democracia? Essencialmente por três razões. Primeiro, porque existe um regime democrático confrontado com riscos ou ameaças. Em segundo lugar, porque uma democracia ameaçada, que seja sólida,
lida facilmente com riscos periféricos, todavia estamos aqui com uma democracia que ostenta alguns sinais de crise e por isso necessita de se defender de uma forma mais exigente e mais robusta. Em terceiro lugar, porque ocorreu ou terá ocorrido algo de insatisfatório que gera o tema atual e merece alguma resposta. Parece claro que estamos aqui a discutir esta questão porque houve no Brasil o fenómeno do 8 de janeiro, com o extremar de posições políticas, com incitamentos a intervenções militares e com uma brutal invasão dos edifícios dos três poderes. Dir-se-á, é um fenómeno isolado no plano internacional? Não é. É algo que, infelizmente, é o fruto da época. Ocorreu no Congresso dos Estados Unidos, com a invasão por parte de um conjunto de pessoas que vandalizaram a instituição, ocorreu na Catalunha, em Barcelona, com independentistas catalães radicais a incendiar edifícios públicos, ocorreu em França com os coletes amarelos que chegaram também a vandalizar o Arco do Triunfo e sucedeu no Chile, no chamado estalido social, com multidões de marginais que puseram um governo de joelhos, profanaram igrejas e queimaram o metro de Santiago. Portanto, estamos num momento tribal e num momento em que as instituições democráticas não são respeitadas por um segmento da população. Que democracia é que se pretende defender? A expressão democracia tem vários significados, é polissémica, mas numa teoria essencialista aquilo que se pretende defender é a legitimidade do regime político, do modelo de regime político. Num regime político sustentado no consentimento dos cidadãos na designação dos seus governantes, através de eleições livres, periódicas, competitivas e com alternativa de opções. Que ameaças é que existem neste momento à democracia contemporânea? Eu diria dois blocos típicos de ameaças. A primeira, ameaças estruturais, que já existem há muito, e que derivam essencialmente, diria o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que infelizmente não está aqui presente, do mau funcionamento das instituições, da corrupção, muitas vezes do descrédito dos agentes políticos, que conduzem a um afastamento de parte do eleitorado, à abstenção, à indiferença e a um divórcio. Situação que é, obviamente, aproveitada por forças colocadas nos extremos políticos. Depois teremos as ameaças conjunturais, muito próprias da sociedade líquida do tempo presente, onde muitas vezes, também devido a uma má educação que é dada no nosso ensino secundário e às vezes menos no universitário, aquilo que se verifica é que os valores começam a estar degradados, os símbolos nacionais também degradados e aparecem vanguardas que nas suas franjas radicais, através do seu discurso extremo, no fundo, acabam muitas vezes em situações insatisfatórias por recorrer à violência de massas como forma de ação política. Ora, sobre estas ameaças conjunturais eu não vou desenvolver, todos nós as conhecemos, limitar-me-ei, digamos, a focar 3 tópicos. Eu direi que em tempo de crise económica não aparecem estes movimentos radicais sem uma situação de crise, muitas vezes as crises económicas e sociais ligadas a crises de identidade acabam por dar origem ao quê? A uma atração do eleitorado pelos partidos e movimentos situados nos extremos, naquilo que eu disse outro dia que seria a erosão dos partidos do centro que habitualmente se alternavam do poder, e algo que o Presidente da República Portuguesa falou há uns anos atrás e na altura ninguém, digamos, tomou em devida atenção, o surgimento de movimentos inorgânicos. Movimentos, por exemplo, em Portugal ocorrem nos sindicatos. E estes centrais sindicais deixam de muitas vezes dominar sindicatos independentes e movimentos gremialistas que conduzem a paralisações, a greves, muitas vezes por tempo indeterminado. Portugal neste momento sofre uma greve de professores do ensino secundário que praticamente aniquilou o ano letivo de muitos estudantes no ensino público. Essas situações, portanto, o mau funcionamento do sistema de saúde, tudo isso gera uma insatisfação e faz erudir precisamente os partidos do centro. E o aparecimento precisamente de partidos populistas em torno de dirigentes carismáticos. E depois, obviamente, o debate político desloca-se dos meios tradicionais da imprensa para as redes sociais, onde todos acabam por ser produtores de notícias, onde se viralizam muitas vezes notícias falsas e onde o discurso extremo, que
que é uma realidade natural, por vezes ultrapassa as medidas, transformando-se num discurso de incitamento à violência. E a pergunta é, a resposta é a democracia militante, tema que outro dia também foi abordado no anterior painel. As origens da expressão remontam a 1937, a um texto de Loewenstein no American Political Science Review, e estava em causa o avanço na altura do nazismo e do fascismo. E Loewenstein dizia, ao fogo responde-se com o fogo. Havendo uma ameaça à democracia, haverá que ilegalizar partidos políticos, haverá que ilegalizar também movimentos que ideologicamente contestem a democracia, e essa tese, na altura, não conseguiu impor-se. Aliás, na Áustria, que chegou a adotar esta filosofia, a Áustria sussurrou perante, digamos, o totalitarismo nacional-socialista, mas a Constituição alemã terá tirado algumas lições e nasceu sobre a égide da democracia militante. Previu-se a possibilidade de proibição de partidos políticos contrários à Constituição, sanções para o abuso de liberdade de expressão, privação individual de direitos fundamentais e vigilância de pessoas que de alguma forma pudessem conspirar ou apresentar um risco para o Estado através da Agência Federal de Defesa da Constituição. Ora, é este modelo militante o remédio para a democracia em risco do tempo presente? Eu tenho amigos e ilustres magistrados e também órgãos de imprensa a defenderem que é hora de introduzir a democracia militante como filosofia pública de Estado. Ora, sobre esta questão eu diria três coisas, um bocadinho em contracorrente. A primeira é que a democracia necessita de se defender face a novos tipos de ameaça e não há lugar a organizações que, pela sua ação concreta, procurem destruir a democracia. Mas para isso, eu penso que se devem aplicar, sobretudo, as leis já existentes. Nós, em Portugal, temos uma lei que, de alguma forma, criminaliza as associações fascistas e, aliás, o Tribunal Constitucional poderá ilegalizá-las. E, portanto, há também leis penais que punem e sancionam pessoas que atuam violentamente contra a Constituição, que fazem invasão de instituições públicas e outras ações antidemocráticas. Portanto, muitas vezes a questão fundamental é aplicar a lei. Muitas vezes o Estado não aplica a lei ou aplica a lei de forma excessivamente benevolente. A segunda reflexão tem a ver com o percurso histórico das democracias militantes. Da democracia militante. Não foi famoso antes da Segunda Guerra Mundial e, recentemente, e esta é uma lição que todos nós devemos fazer refletir, que tem a ver com uma tentação, muitas vezes, de, havendo um movimento insurrecional, desencadear aquilo que se chama uma caça às bruxas que vai longe demais. Eu penso na Turquia. A Turquia, que era uma democracia já frágil, uma democracia deficitária, teve uma tentativa de golpe de Estado em 2016. Ora, essa tentativa de golpe de Estado levou mais tarde o atual presidente turco a reforçar a sua ideia de autocracia, a ilegalizar movimentos políticos e a perseguir pessoas. Eu duvido que 15 mil professores que foram expulsos e alguns milhares de funcionários públicos que foram demitidos ou presos estivessem todos envolvidos no golpe de Estado falhado. Portanto, há sempre este risco, e 2.700 magistrados judiciais também. Portanto, há sempre este risco de, face a uma determinada ameaça, se reagir desproporcionadamente e uma democracia que se pretenderia ser uma democracia militante se transformar, no fundo, num regime autoritário. Em terceiro lugar, como afirma o próprio professor Denninger, um professor alemão que estudou o tema da democracia militante, há riscos relativamente a uma filosofia pública de Estado desta natureza. Em primeiro lugar, há a ideia de se criarem inimigos públicos da democracia que não tenham sido sequer sentenciados judicialmente, pode dar origem a uma ideia de discriminação política e ideológica. Depois tem a ver com a limitação à liberdade de expressão. Obviamente que não é tolerável nem o discurso de ódio, nem o discurso de incitamento à violência, mas isso não pode implicar uma ideia de censura àquilo que é o conteúdo do pensamento, mesmo daquele pensamento com o qual muitas vezes não concordamos. E o último tem a ver com a discriminação entre categorias de democratas, como o próprio Denninger
de alguma forma, avaliou relativamente à prática alemã. Aliás, o Tribunal Constitucional alemão nunca corporizou esta ideia de democracia militante, por exemplo, privando cidadãos dos seus direitos individuais. É algo que está na Constituição, mas é algo que o Tribunal Constitucional se tem coibido de ativar. Ora, falava Denninger que há o risco de se criar uma filosofia pública em que se discriminem entre cidadãos, entre, no fundo, os democratas militantes, os democratas comprometidos, os indiferentes, os formalmente leais, os criticamente distanciados e os inimigos da democracia. Ora, a criação de democratas de primeira, segunda e terceira é, de facto, algo que é inaceitável e pode atirar a democracia para um ponto de não retorno em termos de degradação. Portanto, eu entendo que mais do que uma democracia militante, haverá que instituir e robustecer uma democracia vigilante, uma democracia que aplique efetivamente as leis que se encontram em vigor, leis penais, leis de diversa ordem, que de alguma forma sancionem e de alguma forma vigiem quem efetivamente pretende destruir as instituições do Estado. Uma nota final é de que não existe a democracia sem liberdade de expressão. E, portanto, pelo menos falarei para a Europa, deveria evitar-se nos Estados europeus uma febre criminalizadora de discursos extremos que não tenham impacto evidente na paz pública, nem na afetação de bens jurídicos essenciais, o que afasta a ideia um pouco estulta de tentar civilizar as redes sociais a golpes de sentença penal, o que significa que o direito penal não deve criminalizar bagatelas. E, portanto, incluir, por vezes, no discurso de ódio, aquilo que é a sátira banal, a ironia, a grosseria mesmo, o palavrão isolado, ou até ideias radicais com as quais se não concordam, não pode, de alguma forma, ser aceito como uma filosofia vigilantista da liberdade de expressão. Porque senão entramos num padrão em que a correção política e terminológica dirigida por uma bolha política pode constituir perigosamente o primeiro passo para um Estado pós-democrático de viés liberticida. E eu direi, terminando sobre a questão da liberdade de expressão, que concordo com aquilo que foi dito essencialmente ontem pelo Ministro Barroso relativamente à forma, aos critérios que devem pautar precisamente a regulação do ciberespaço e das redes sociais. Sem dúvida, prevenir e remover do ciberespaço não só discursos de incitamento à violência, à pedofilia, ao ilícito, à difamação e à injúria, mas não entrar no domínio daquilo que é a censura do pensamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Carlos Blanco Moraes, pela sua excelente intervenção. E vou passar a palavra ao Sr. Professor Ingo Wolfgang Sarlet, também um querido amigo de longa data. Faz favor, Sr. Professor. Muito bem, muito boa tarde a todas e todos. Inicialmente, meus agradecimentos pela grande honra de poder participar desse evento, especialmente também desse painel, aos ministros professor Gilmar Mendes, ao professor Carlos Blanco de Moraes, em nome dos quais também eu agradeço a organização do evento e toda a equipe responsável pela logística, né, são os integrantes dessa mesa, iniciando também pelo Retribuo, né, querido amigo professor José e conselheiro José João Abrantes, pelo nosso ex-presidente e professor também pelas obras de direito constitucional Michel Temer, né, ao novamente o querido amigo Carlos Blanco de Moraes, aos nossos juristas brilhantes da nova geração, doutor Pedro Sanches e doutora Marilda. E eu tinha me preparado, dado o painel, a também tratar do tema da democracia defensiva e também da moderação de conteúdo na internet. Mas esses temas já foram tão magnificamente tratados, versados aqui, que eu resolvi aqui realmente avançar em relação a um outro tema que me tem sido muito caro, mas evidentemente não só a mim, né? E que tem uma relação direta e eu diria transversal com tudo que se já tratou neste evento, né?
que basicamente tem como fio condutor a defesa da democracia e das liberdades fundamentais, evidentemente com diversas projeções, manifestações e também com projeções tanto no setor público quanto no setor privado, né? Que é o tema do tecno-autoritarismo, né? E com um pequeno foco no tema da exclusão digital. Né? E basicamente está a se tratar também daquilo que se estuda muito na Alemanha, em alguns lugares, pressupostos fáticos e normativos da possibilidade, da condição de possibilidade de exercício das liberdades fundamentais e dos direitos fundamentais, especialmente com foco na transformação digital. É claro que a expressão tecno-autoritarismo ela já é conhecida, né, ou autoritarismo digital, né, e basicamente o que se passa aqui é que se trata de um fenômeno que tanto pode se operar na esfera estatal do poder público, né, mas especialmente também se manifesta em democracias. Então, o tecno-autoritarismo não é um fenômeno de um Estado autoritário, mas é um fenômeno que cresce, né, eu diria assim, quase que subliminarmente, silenciosamente, no âmbito de Estados democráticos. Né? Portanto, ele corrói as bases, os princípios estruturantes da própria democracia e do Estado de Direito. Né? Mas isso também ocorre nem sempre por estímulo do Estado. Porque o Estado Democrático de Direito é exatamente o Estado que busca, evidentemente, garantir esses pressupostos, né? Mas também, e por isso é um lado importante, ocorre no setor privado. Na verdade, o tecno-autoritarismo também se manifesta e fortemente no setor privado. Né? E todo o problema da regulação, que já se tratou tão bem nesse evento, isso também está ligado, né? O porquê regular e como regular a esses fenômenos tecno-autoritários que ocorrem, evidentemente, no sistema privado, especialmente em relação, evidentemente, às grandes corporações. E, basicamente, tecno-autoritarismo é a utilização de tecnologias cada vez mais sofisticadas, em termos quantitativos e qualitativos, como novas formas de dominação. Né? E, talvez, novos riscos e ameaças e violações claras a toda uma gama de direitos que vão muito além das liberdades fundamentais, embora diga que tem o seu centro, né, o seu foco claramente nisto. Tá? Então, basicamente, esse é o foco inicial. E há diversas manifestações desse chamado tecno-autoritarismo, ou autoritarismo digital, societal, né, e estatal, que se pode aferir, evidentemente, sobre diversos critérios. Talvez antes disso, eu vou me ater aos 15 minutos, pode ficar tranquilos, né, porque evidentemente o momento do final se aproxima, né, e seria aqui germânico, né, até britânico talvez, né, tentarei pelo menos, né, com relação a um certo mapa das democracias. Porque como tudo é monitorado, né, existem critérios e rankings para tudo, também existem rankings, né, com critérios para mapear os níveis de democracia, assim como de Estado de Direito, dos Estados ao longo do tempo. E, segundo o Democracy Index do The Capitalist, né, em torno de 50% da população mundial vivia em 2020 em algum tipo de democracia. Vejam que são apenas 50% da população mundial. E isso, em 2021, baixou para cerca de 46%. Né? 37% dos estados são tidos como autoritários, 17%, arredondando, regimes híbridos, 39% democracias frágeis ou imperfeitas, incluindo os Estados Unidos, né? França, Espanha, Itália, Portugal, Brasil e outros. Claro, podemos discutir isso, mas de qualquer sorte está nesse ranking. E apenas 6,4% chamadas democracias plenas ou perfeitas. Realmente perfeito não existe, né? Países nórdicos, Alemanha, Canadá, Irlanda, Japão, Islândia e outros, né? E na América Latina apenas Uruguai, Chile e Costa Rica, né? Chile talvez agora já num problema de shifting, né? Critérios para classificação: processo eleitoral e pluralismo, né? Funcionamento do governo, níveis de participação política, cultura política, evidentemente garantias de exercícios políticos e liberdades fundamentais. O que tem isso a ver com tecno-autoritarismo, defesa da democracia e liberdades fundamentais? Acho que à primeira vista já se pode perceber isso. É que em todos esses níveis, essas manifestações do chamado tecno-autoritarismo se fazem presentes. Elas são transversais. Né? Isso já se percebe com relação aos indicadores, porque são 60 indicadores que se distribuem entre esses eixos, né? Esses critérios são subcritérios para mensurar os níveis
democráticos, né? E entre esses 60 critérios, hoje já, né, 4 são relacionados diretamente a essas questões tecnológicas, né? Direto e indiretamente também é o tema. Primeiro, o índice de educação, de alfabetização plena, né? Que para ser considerado democracia teria que ser entre 70% e 90%, pelo menos. O outro, se há restrições políticas de acesso à internet, né? O terceiro é em que medida o governo invoca os novos riscos e ameaças da tecnologia como desculpa para limitar liberdades fundamentais, né? E o outro está ligado também à exclusão digital, né, que é o tema. E os principais eventos estão claros que caracterizam esses autoritarismos: a desinformação, o acirramento dos fundamentalismos e extremismos, a hiperconexão e os efeitos ali inerentes. O Brasil, que é campeão de coisas boas, mas infelizmente também segue em rankings não muito positivos, né, é o terceiro país do mundo em níveis de hiperconexão. Só há 3 países onde as pessoas ficam mais de 10 horas a 11 horas conectadas à internet. Brasil é o terceiro lugar. Vigilantismo. Hiperconexão significa maior vulnerabilidade, maior exposição a esses efeitos, inclusive a desinformação e as fake news, né? O vigilantismo, as técnicas de reconhecimento facial. Se formos ver os aspectos discriminatórios, no Brasil, o tipo de câmeras mais utilizado é utilizado na China. Não significa que seja usado da mesma forma, né? Mas, basicamente, outro estudo mostra que 95% das pessoas detidas em função de reconhecimento facial, né, são pessoas afrodescendentes. São índices altíssimos, né, superam os de muitos outros países, né? A separação informacional de poderes. Concentração de poder, já foi dito aqui, é muito poder, mas que na verdade não se projeta só em nível público. Estava falando com o Vitor Fernandes, né? Na verdade, na esfera privada, hoje é muito mais difícil alcançar separação informacional de poder, descentralização, na esfera das grandes corporações, né? Então aqui também tem uma projeção privada, digamos assim, dessa condição. E a exclusão digital tem sido considerada a mais silenciosa, brutal forma de dominação e manifestação desse fenômeno, né? Porque nós sabemos que exclusão digital significa cidadania de segunda e terceira classe. Exclusão digital hoje cada vez mais significa a não possibilidade de acesso a serviços públicos, de acesso a serviços em geral, nós sabemos disso, né? E a impossibilidade, inclusive, né, de participar do processo político-democrático formativo. Até acesso à saúde. Nós vamos considerar, vamos pegar aqui só os dados brasileiros, né, que prometi ser breve, né? Nós ainda temos 17% de pessoas sem acesso à internet. Isso está diminuindo. Então, o primeiro nível da exclusão digital é o nível mais simples. É falta de acesso à internet. Ponto. A rede, né? Esse está melhorando. Gradualmente, em todos os países, esses níveis de acesso estão melhorando. Podemos dizer, isso é positivo? É. O segundo nível de exclusão digital é o acesso à internet. Temos acesso à internet, mas não temos as mínimas capacidades cognitivas de lidar com esse acesso à internet. Ainda há 40 países, né, onde a maioria parte das pessoas não sabe anexar um arquivo no e-mail, que dirá usar um aplicativo bancário, né? E o terceiro nível é um acesso mais qualificado, né? O professor Ricardo sabe que eu já falei desse assunto, né? Então espero que o Vitor, o Ricardo, né, a Laura, né, alguns aqui já me ouviram, mas eu insisto nesse ponto, né? As pessoas, por exemplo, têm acesso à internet, tem até uma certa capacitação digital, mas não tem a capacidade cognitiva, o ministro Barroso falava disso, né? Não tem a capacidade cognitiva de lidar, separar o joio do trigo, separar minimamente, ser minimamente críticos em relação à informação que selecionam. São 3 etapas, são 3 níveis de exclusão. Com isso eu vou chegando já ao final, né, para lembrar que isso tudo se potencializa, né, hipertrofia, quando 6%, pouco mais de 6% dos brasileiros são analfabetos totais. Quando 20% da população de 14 a 29 anos da idade não completou alguma etapa de educação básica. Quando mais da metade das pessoas com 25 anos ou mais não completaram o ensino médio.
e assim por diante, né? Se somarmos esses fatores, né, e se pegarmos apenas como exemplo o e-gov, o serviço público, hoje quase 5 mil serviços são oferecidos, a lei do governo digital, né, é um grande conquista, é um grande avanço, ninguém questiona isso, mas essas pessoas, né, acessam isso como? Com que qualidade? Com que condições eles conversam com os algoritmos, com as máquinas, né? Portanto, na verdade, cria-se um paradoxo, né? Mais acesso à internet, se ficarmos no primeiro plano, pode significar, ao fim e ao cabo, nesse sentido, somando esses fatores, um mal. Pode significar uma possibilidade maior de violação de direitos ou de subsidiariedade para esses cidadãos. Mais acesso à internet no segundo e terceiro nível, vencendo o segundo e terceiro nível da exclusão digital, evidentemente, significa, sim, uma democracia inclusiva, uma possibilidade de participação sem demonização das tecnologias, que é um grande erro, como já foi falado aqui, mas sim a possibilidade de inclusão tecnológica, né? E no Brasil temos o exemplo da PEC, né? da PEC de autoria, né? Da proposta pela senadora Simone Tebet, né? de incluir no catálogo de direitos fundamentais o acesso à internet, a lei agora da educação digital, da inclusão digital, né? De janeiro de 2023, né? Ou seja, estão sendo tomados passos nisso, ações afirmativas, né? E me parece que, sem esses passos, se nós cuidarmos, né, dessas condições mínimas, né, de exercício das liberdades no mundo digital, de fato, também a democracia estará em risco, e acho que me parece também um dos elementos de defesa dessa democracia e do Estado de Direito. Agradeço pela atenção, espero ter sido parece. Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma excelente intervenção, e vou passar de imediato para a intervenção da Sra. Professora Marilda Silveira. Faz favor, Sra. Professora. Olá, muito boa tarde a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite para estar aqui ao ministro Gilmar Mendes e ao professor Carlos Blanco de Moraes, dizer que o limite, mais uma vez, da irresponsabilidade, da coragem, é muito tênue. Aqui, estar presente nessa mesa com pessoas que contribuíram para a minha formação em livros que eu li, é uma grande honra. Eu cumprimento o professor Ingo, ao professor José João Abranches, ao professor Michel Temer e ao professor Pedro Sanches. Eu queria começar dizendo que eu me imbuí de coragem para falar sobre um tema que eu normalmente só compartilho com os meus alunos na sala de aula, e que, diante da sensibilidade do tema, para mim, a escolha das palavras é algo muito importante. E já de início, eu queria destacar o meu profundo respeito por aqueles que compreendem que a gente está vivendo tempos ordinários e que a gente está vivendo o natural do pêndulo da democracia, que um dia está para um lado e o outro está para o outro. Mas eu vou compartilhar aqui o pressuposto do professor Ingo, que compartilhou o índice do Democracy Index, para dizer que eu também estou fundamentada em outros dados. São dados de diversos institutos de pesquisa que analisam a qualidade da democracia no mundo, e aqui os meus vêm da Universidade de Gotemburgo, do VDEM, que também são dados bem conhecidos, e que espelham que o Brasil só não teve pior em 2022 do que em 1986. Que em 2014 para frente, a democracia começou a descer ladeira e que em 2020 despencou ladeira abaixo. Essa recessão democrática, me parece, ela está centrada sobretudo em um pilar: a dificuldade de lidar com a extensão dos direitos fundamentais, ou mesmo com a sua existência. A literatura tem chamado isso de democracia iliberal, e o professor Yasha Mounk publicou um livro que se chama O Povo contra a Democracia. Não sem razão, porque, de fato, a gente está vivendo um fenômeno em que o povo se coloca contra a preservação dos direitos fundamentais. É claro que essa recessão é como um avião que cai. São muitas as razões, todas muito importantes e que merecem atenção. Eu elenquei 15 razões. Vamos dizer, Marilda, na abertura eu vi falando 3 razões, talvez eu seja um pouco mais pessimista, que vêm sendo apontadas para essa crise.
mas eu estou muito preocupada em tentar identificar o que a nossa comunicação tem aprofundado nesse ponto, a dificuldade de aceitar o respeito aos direitos fundamentais. Mesmo que em certo momento a gente tenha dado como certo que isso era um pressuposto incontestável e dito que a gente estava no fim da história. E quer me parecer que há um elo entre todas essas razões. Eu precisaria de 45 minutos no mínimo para falar sobre tudo isso. Eu vou acalmá-los para dizer que eu não vou fazer isso. Eu vou elencar aqui as 14 razões para depois estabelecer o elo entre essas razões. Essas 14 razões não são o tema que eu vou tratar. Eu só vou elencar para não ser acusada de dizer, mas está faltando aquilo. Em primeiro lugar, as pessoas se sentem cada vez com menos voz sobre o que de fato acontece. Em segundo, há uma maior percepção de que as instituições democráticas são claramente mediadas por terceiros, isso favorecido pelas redes sociais. Em terceiro, os laços com os representantes são fracos. Quarto, o próprio representante perdeu parte do seu poder para os tribunais, para os bancos centrais, para as agências reguladoras e para tratados internacionais. O quinto, o controle de constitucionalidade redefine a extensão dos direitos fundamentais, muitas vezes em desacordo com o consenso, como é próprio do constitucionalismo. Sexto, a interferência do dinheiro nas decisões políticas e nas campanhas eleitorais. São 15, na verdade. Quem falou que equilibrar a democracia era fácil. Sétimo, o colégio decisor não corresponde à população. Mulheres e negros, por exemplo, não têm a mesma representatividade. Durante a estabilidade democrática, há uma dominância de um grupo racial ou étnico. Isso é uma questão de homogeneidade que a gente prefere ignorar. Oitavo, a condição econômica. Na estabilidade democrática, a maioria dos cidadãos gozou de rápida melhora no padrão de vida. E quando a gente está na estagnação, a culpa é do outro. Nono, a complexidade das decisões da atualidade. 10, a competição econômica entre os estados. 11, alguns, como o professor Leonardo Avritz, para ser justo, com todo o amor que eu tenho à justiça eleitoral, vai dizer que a supressão de votos e a interpretação de algumas questões relacionadas aos sistemas eleitorais também é responsável por isso. O 12º, o distanciamento da Segunda Guerra Mundial. 13º, soluções fáceis e superficiais se acomodam com maior facilidade. Eleitores não gostam de escutar que o mundo é complicado. 14, os meios de comunicação permaneciam no domínio exclusivo de elites políticas. Com isso, a política permaneceu relativamente consensual. E, por último, 15º, a violência. Embora cada uma dessas razões seja independente, elas têm um fio condutor. A nossa capacidade de dialogar sobre cada um desses problemas e de estabelecer consensos ou conviver com a divergência. É esse ponto que eu destaco hoje. Onde está a instabilidade que provoca essa dificuldade de dialogar para concordar ou divergir? Exatamente no ponto dos direitos fundamentais. Sobre liberdade, assistência e até sobre o amor. Esse é um campo extremamente complexo. Saber como tomamos nossas decisões a partir do que pensamos da vida. E como dialogamos sobre isso. Como lidamos com os nossos rancores. Mas eu não queria parar aqui. Então, para testar a minha hipótese de que algo está nos escapando quando tentamos regular a nossa capacidade de estabelecer comunicação, eu escolhi um autor que pesquisa psicologia comportamental para ser nosso filtro, nosso marco teórico, dando uma de professor aqui. Eu escolhi o Jonathan Haidt. Você não precisa concordar com ele. Ele é só um filtro. Eu sei que ele é um autor polêmico. O que o Jonathan Haidt vai dizer? Que nós não nascemos uma página em branco. A partir de pesquisas empíricas, e foram mais de 100 mil coletas de dados, de questionários que ele coletou, ele vai dizer que nossa forma de ver a vida tem 6 alicerces morais, que são o cuidado, a justiça, a lealdade, a autoridade, a pureza e a liberdade e opressão.
Mas esses alicerces não são distribuídos uniformemente entre as pessoas. Quem é liberal, no sentido de defesa dos direitos fundamentais, dá maior peso aos alicerces da justiça e do cuidado. Quem é conservador, dá o mesmo peso a todos os alicerces. Esse é o gráfico da pesquisa. Vocês vão notar, são 2 gráficos, que quanto mais você se aproxima de concordar com os alicerces da justiça e do cuidado, mais você seria liberal. E quando você dá aos alicerces o mesmo peso, você é conservador. E aqui liberal, nesse sentido de preservação dos direitos fundamentais. O segundo gráfico mostra a mesma coisa. Isso significa que, para sustentar uma democracia que pressupõe a ideia de direitos fundamentais, que são aquela linha que a gente passou no chão e que a gente não vai ultrapassar, a gente precisaria fazer prevalecer os alicerces do cuidado e da justiça. Acontece que as novas formas de comunicação se baseiam em um modelo de negócio que pressupõe o fortalecimento do que você gosta, do que você quer. O Instagram não é nem doido de mandar coisa de futebol para mim. A minha vida é baseada em rios de dança, de humor e de autoajuda. Veja, não se trata de conteúdo lícito, de conteúdo ilícito ou impulsionado e pago com dinheiro. Trata-se de conteúdo lícito, orgânico, que me alimenta de quem eu sou. É o conteúdo legítimo, muitas vezes inserido no direito fundamental da liberdade religiosa, que aprofunda os alicerces da pureza, da lealdade e da autoridade sem nenhum contraponto. E a vertente conservadora tem uma vantagem competitiva, segundo Jonathan Haidt. Ela é intuitiva e valoriza todos os alicerces morais de forma equivalente. Cada alicerce teria sido um instrumento criado na nossa competição pela evolução. Seria essa a razão da gente ter ganhado dos neandertais. Então, se o Jonathan Haidt estiver certo, temos um sério problema. Não está fácil para os direitos fundamentais. Mas, Marilda, e se o Jonathan Haidt estiver errado? Também a gente tem um problema. Porque a gente poderia ter usado aqui qualquer filtro da teoria comportamental para analisar como a gente toma a nossa decisão. Qualquer deles nos levaria à necessidade de saber em que medida cada nova ferramenta de comunicação nos afasta ou nos isola da justiça e do cuidado, ou de uma ideia de preservação dos direitos fundamentais, antes que isso se torne quase inevitável, e nós não estamos fazendo isso. As iniciativas em curso são muito importantes. Está aqui a nossa querida Estela Aranha, que não cansa de dedicar esforços a essa pauta. Mas elas resolvem outros problemas, e não esse. Elas resolvem conteúdo ilícito, conteúdo financiado, conteúdo inautêntico, fake news, propriedade intelectual, pedofilia, terrorismo, pornografia, honra e imagem e até risco sistêmico que expõe o modelo democrático. Mas elas não impactam no modelo de negócio, que te entrega o que você quer, o que você gosta, o que você pensa e acredita, e reforça seus próprios pilares assentados por meio de conteúdo lícito, autêntico, individual e não patrocinado. Que vai de uma dança a um cachorro ou a uma pregação de alguma teoria da salvação. O poder dessa nova forma de comunicação é te entregar uma biblioteca infinita de justificativas. Um cientista para chamar de seu, sem que você tenha que sequer saber perguntar, como um dia a gente precisou saber fazer para usar o Google. E pode ser que, majoritariamente, nós sejamos contrários à prevalência do alicerce da justiça e do cuidado. O debate democrático não é técnico e nunca será. Eu não posso exigir que as pessoas leiam livros para participar do debate democrático, e nem que elas se afastem da fé de alguma teoria da salvação. O risco sistêmico, portanto, passa a ser o próprio modelo de negócio,
quando ele nos aprofunda no que somos, afastando do contato com o diferente, do diálogo e alimentando uma biblioteca infinita de justificativas. Pode não parecer, mas eu estou acabando. O que fazer diante disso? Eu não tenho respostas, mas eu vou tentar com muita coragem. Frear o avanço da tecnologia? Impedir que novas ferramentas sejam criadas? Não. Talvez fazer o que a gente sempre fez, com que coloque em risco a nossa vida ou a nossa existência, e valores que são centrais: testar e aprovar. Foi assim que a gente fez com o avanço da ciência em produção de medicamentos, foi assim que a gente fez com os defensivos agrícolas, foi assim que a gente fez com as células-tronco embrionárias, quando pensou que estava colocando em risco a nossa solidariedade. Os instrumentos palpáveis são claramente regulados dessa forma. Ninguém cogita deixar uma pessoa desenvolver uma pílula anti-Covid e distribuir na rua. Mas tratamos com absoluta naturalidade o lançamento de um novo algoritmo preditivo. Na Segunda Guerra, e eu escolhi esse caso em homenagem aos meus alunos, a Dinamarca foi invadida pelos nazistas, mas inicialmente ela não foi bombardeada. O governo convivia com os nazistas. E a situação começou a se estressar quando os nazistas decidiram recolher os judeus para levar para os campos de concentração. Por alguma razão, isso vazou. Dizem que foi um nazista arrependido. Naquela época, em que mal se tinha rádio, que as pessoas não conseguiam se comunicar, os dinamarqueses tiveram que decidir entre dar fuga aos judeus e colocar em risco a própria vida, ou então compactuar e salvar a própria vida. Eles escolheram dar fuga aos judeus. E a Dinamarca foi o único país em que os judeus não foram recolhidos pelos nazistas. Eu sou assim, retardada, toda vez que eu conto essa história eu choro. E foram o único país em que os nazistas não recolheram os judeus dinamarqueses. Foram pouquíssimos os judeus que foram assassinados em Holocausto na Dinamarca. Muito se estuda sobre isso. E por que que eles tomaram essa decisão? Uma hipótese é de que eles tiveram a oportunidade de tomar contato com o outro lado, com a crueldade do custo da decisão, para decidir qual era o lado certo da história. É esse o aprofundamento que nós mesmos precisamos colocar em xeque, para nunca mais esquecer que toda vitória é provisória. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Professor, por mais uma excelente intervenção, e vou agora passar a palavra então ao Sr. Professor Pedro Sanches, professor desta casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto estar aqui perante esta plateia absolutamente repleta, além de todos os que estão a assistir online. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e felicitar os organizadores deste evento e agradecer na pessoa do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes e na pessoa do Sr. Ministro Gilmar Mendes por este sucesso. Queria cumprimentar também todos os membros deste painel. É um prazer estar aqui no painel presidido pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e com os restantes colegas. E o que vamos abordar aqui, como foi referido há pouco em intervenções anteriores, nós estamos bem conscientes do momento crucial que estamos a atravessar e que torna tão adequado o tema que foi escolhido para este painel de encerramento do Congresso. Foram falados aqui de exemplos de crise da democracia e das liberdades fundamentais na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, e podemos também dizer que a crise pandémica e a dificuldade que os Estados tiveram para responder a ela também ilustram o perigo, a crise em que foram colocadas as liberdades fundamentais. Essas lições do passado recente mostram que há uma tendência perigosa de muitos setores sociais e até de decisores políticos para desvalorizar a gravidade da ofensa de normas constitucionais, incluindo normas que protegem bens fundamentais
direitos estruturantes do sistema constitucional, como é o direito fundamental de liberdade. Obviamente podem existir, em situações de crise, cenários que justificam a afetação desses direitos fundamentais. Por exemplo, na crise pandémica, nenhum de nós discutiria que os Estados tinham de estar equipados para proteger a saúde pública e tinham de tomar medidas restritivas desses bens fundamentais. Longe de nós discutir aqui que ocorreu uma tragédia, ou entrar num negacionismo da tragédia que afetou os nossos países e que tirou tantas vidas. Portanto, esses motivos para a afetação de direitos fundamentais certamente existiram. Os Estados tinham de reagir a eles. A pergunta é, como é que deveriam reagir? Teriam de fazê-lo sempre dentro do enquadramento constitucional, da Constituição própria de um Estado de Direito. Porquê? Porque usar uma situação de crise para apagar as normas constitucionais, isso pode ser tentador numa situação de desespero. Quando nós vemos a saúde pública em geral a ser afetada, pode ser tentador esquecer as normas constitucionais. Mas esse é o favor mais perigoso que pode ser feito aos inimigos da liberdade. Porque quando abrimos o precedente, os inimigos da Constituição, os inimigos da liberdade, aproveitam esse precedente e na próxima ocasião podem usar qualquer outro motivo que tradicionalmente é usado. A segurança coletiva, o bem comum, qualquer outra coisa que seja usada como pretexto para destruir a liberdade. Portanto, em suma, apagar as garantias constitucionais é o favor mais perigoso que nós fazemos aos inimigos da Constituição e do Estado de Direito. Como dizíamos há pouco, foram abordados aqui alguns exemplos que parecem acidentais, parecem isolados, mas nós vemos um padrão e vemos que não é um acidente. Foram dados os casos dos Estados Unidos, do Brasil, do Chile. Isso é um padrão, já não é um acidente. O mesmo aconteceu com a reação à pandemia entre 2020 e 2022. Vamos apenas dar aqui um exemplo. Foi dado de outros países, vamos dar o exemplo do caso português. O caso português é exemplar porque na aprovação da nossa Constituição, os deputados da Assembleia Constituinte estavam verdadeiramente traumatizados por uma ditadura anterior que acabou com a liberdade em Portugal. E por isso, a Constituição incluiu normas extremamente cautelosas para dar um grau mais elevado de proteção ao direito fundamental de liberdade. Como é que fez isso? Em vez de fazer apenas uma previsão genérica de um direito em forma de princípio, como normalmente acontece, como sabemos, em qualquer direito fundamental, o direito é enunciado de uma forma muito ampla, genérica, e o princípio depois é ponderado e restringido com outros. Mas no caso português não foi assim. A Constituição começou por dizer: todos têm direito à liberdade, e essa afirmação inicial é muito genérica, é um princípio que naturalmente é suscetível de restrição, de ponderação com outros direitos fundamentais. Se a Constituição só dissesse isto, todos têm direito à liberdade, seria fácil ao legislador ou ao Poder Executivo invocar qualquer outro bem coletivo para restringir a liberdade. A segurança coletiva, a saúde pública, qualquer outro. Mas a Constituição, cuidando das lições do passado, a seguir acrescentou mais uma frase, depois de dizer todos têm direito à liberdade. E ela escreveu isto: ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, exceto nestes casos. E coloca um elenco de exceções. Quando diz ninguém pode ser privado da liberdade, isto já não é um princípio genérico, indeterminado. É uma regra que se aplica em lógica de tudo ou nada. Eu encontro algumas exceções, sim. As exceções que a Constituição prevê, por exemplo, para tirar a liberdade a alguém que está preso e cometeu um crime, como é óbvio. Entre outras exceções. Mas são apenas aquelas, não outras. Quando o Estado português precisou de confinar toda a população em casa, naturalmente teria razões para isso na fase mais grave da pandemia. O que é que teve de fazer?
teve de declarar o estado de emergência, porque numa normalidade constitucional eu não posso colocar toda a gente em casa se a Constituição diz que ninguém pode ser privado da liberdade. O problema foi quando os decisores portugueses não quiseram assumir as despesas perante a população da continuação do estado de emergência e decidiram acabar com ele, mas manter o confinamento. Ora, isso é a violentação mais grave que nós podemos ter da Constituição. É simplesmente ignorar o direito fundamental de liberdade. Entretanto, o Tribunal Constitucional, deve dizer-se, em mais de 10 ocasiões, já confirmou repetidamente a inconstitucionalidade dessas medidas, que, salvo erro, pelo menos em mais de 10 ocasiões, confirmou esta posição, que não era possível fazer aquilo que foi feito. Mas enquanto o Tribunal Constitucional não se pronunciou, os decisores portugueses mantiveram esta política de factos consumados e a população ficou em casa. Agora, porquê é que eu digo que está aqui em causa um padrão, tal como aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, não é apenas um acidente? O que nos preocupa mais, o padrão de violação da Constituição, foi a justificação que foi apresentada para este corte da liberdade. Eu ficaria menos preocupado, apesar de ser uma interpretação errada da Constituição, ficaria menos preocupado se alguém dissesse: vocês não estão a ler bem o direito que diz que todos têm direito à liberdade. Ele não significa exatamente isso. Essa interpretação seria errada, mas pelo menos era apenas uma interpretação de uma regra constitucional. Mas não foi esta a justificação que foi apresentada. A doutrina que apoiou este confinamento fora da Constituição reconheceu que a Constituição tem esta regra, em lógica de tudo ou nada. Reconheceu que a Constituição proíbe este confinamento. Mas depois de dizer isso, escreveu coisas como estas: os constituintes não podem ser mitificados. Os constituintes não são seres omniscientes. Eles não podem prever tudo. Qualquer regra pode ser derrogada se o intérprete verificar que existem condições para isso. Ora, isto não é interpretação da Constituição. Isto é derrogação da Constituição. Isto é o que eu dizia: abrir a caixa de Pandora, destruir a sua força normativa. Porque afinal é indiferente saber se o legislador constituinte fixou uma regra ou não. Com a sua legitimidade para aprovar uma Constituição, não importa saber se ele fixou uma regra ou um princípio, porque qualquer que seja a opção da Constituição, o intérprete pode vir atrás, dizer que o Constituinte se enganou e a norma tem de ser refeita, reescrita. Isto, como dizia, é a derrogação da Constituição. Ora, como dizia há pouco, alguém poderia dizer: mas isso não foi apenas uma situação de crise sanitária que já ficou no passado? Eu referi que os exemplos, por exemplo, que o Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes referiu aqui, mostram que há um padrão, que não é um acidente. E querem ver uma prova disto, de que é um padrão para o futuro, não apenas para o passado? No início deste ano de 2023, os deputados em Portugal já apresentaram os projetos de revisão constitucional para reagir às mais de 10 pronúncias do Tribunal Constitucional. E o que é que esses projetos apresentam? A derrogação deste limite que a Constituição tem. Ou seja, se a Constituição impede esta conduta, então mude-se a Constituição. O que está mal não são os órgãos que violaram a Constituição. O que está mal é a Constituição. Ora, devo dizer, e abro só um parênteses muito rápido, nós podemos reconhecer que pode haver uma alteração cirúrgica em algum ponto da Constituição. Eu estou também de acordo com muitos autores que têm referido que a Constituição não está totalmente equipada para responder a uma crise sanitária. Mas uma coisa é responder a uma situação pontual, fazer uma alteração cirúrgica. Aquilo que nós temos nos projetos de revisão constitucional não é essa alteração cirúrgica. Basta dar o exemplo dos projetos maioritários de revisão da Constituição. Não é um projeto de uma força minoritária, são os projetos maioritários. O que é que eles apresentam? Para dar um exemplo do projeto da bancada mais maioritária.
O que se propõe é a permissão da Constituição para que uma autoridade administrativa, não um tribunal, uma autoridade do Poder Executivo, passe a determinar a privação da liberdade a pessoas que têm de ficar num espaço físico determinado, confinadas por ordem do Poder Executivo. E não são apenas pessoas que, por exemplo, estejam comprovadamente com uma doença contagiosa grave. Podia ser isso. Mas não é isso que está nos projetos. Basta que a autoridade administrativa considere que elas podem ser propagadoras de uma doença, ainda que não se saiba se realmente estão doentes. A Constituição passaria, com este projeto, a autorizar esse confinamento independentemente de qualquer prévia validação judicial. Como eu dizia, é o precedente, a caixa de Pandora que já foi aberta para o futuro. E não será por acaso, para terminar, não será por acaso que estes projetos tentam esconder a verdadeira natureza destas medidas. Porquê? Porque em vez de falar abertamente de uma restrição da liberdade, usam eufemismos muito perigosos. Por exemplo, o projeto maioritário diz que a pessoa vai ficar separada das outras. A Constituição não autoriza apenas o confinamento, autoriza apenas a separação de pessoas. Diz que a pessoa vai ser separada das outras, por ordem do Poder Executivo. À luz da tradição de 50 anos da ditadura que ocorreu em Portugal durante o século XX, este eufemismo causa preocupação a qualquer leitor. Portanto, em conclusão, a diluição da força normativa da Constituição não é um caso isolado, não é um acidente, é um padrão relativamente ao qual todos os constitucionalistas têm de estar alertas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor. Mais uma excelente intervenção. O gosto e a honra de estar aqui a presidir este painel são acrescidos depois de ouvir todas estas excelentes conferências, todas acentuando esta mesma ideia de que a liberdade e a dignidade da pessoa humana, enquanto valores imprescritíveis do ordenamento jurídico, devem ser sempre salvaguardados e que, de facto, ainda agora nesta última intervenção do Sr. Professor Pedro Sanches, que foi uma intervenção brilhantíssima, gostei muito, chamou precisamente a atenção de uma forma muito clara para que quando, em relação a valores como a liberdade, se abrem brechas, digamos assim, isso pode depois vir sempre a ser invocado como precedente. Foi, aliás, uma preocupação que esteve em todas estas intervenções e que estão bem de acordo com o tema deste painel e com o tema geral deste fórum. Também agradeço as referências que foram feitas à jurisprudência constitucional e, inclusivamente, agora a propósito dos projetos de revisão constitucional, algumas das normas que aí referiu até podem levantar alguns problemas, penso que podem levantar alguns problemas, mas, enfim, não me compete a mim pronunciar-me sobre isso, ficaria mal, dos limites materiais de revisão, não é? Dos limites materiais de revisão. A ideia fundamental é, de facto, esta, é que a liberdade deve ser sempre intransigentemente defendida e quando, por vezes, seja em nome de que valores for, enfim, temos que ter sempre presente que os fins não justificam os meios, por mais corretos que os fins possam ser. Portanto, gostei muito de todas as intervenções e isso foi um motivo acrescido e, mais uma vez, saúdo todos os palestrantes e toda esta organização na pessoa do seu professor e meu querido amigo Carlos Blanco de Moraes. Muito obrigado e está terminado o nosso painel. Obrigado.